Olá, irmãos, olá, irmãs, eu sou o pastor Cristóvão. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja edificado pela palavra. Muito obrigado por estar aí no canal. Quero pedir a você que é inscrito para se inscrever no nosso canal. Mas não esqueça de deixar o seu like, compartilhe também os outros vídeos que estão no canal e também deixe seus comentários para que o nosso conteúdo possa crescer mais e mais. Hoje, querido, com mais um vídeo, quero compartilhar com você nessa oportunidade com o tema, quero trazer para você uma reflexão da palavra do Senhor com o tema a oração intercessória. A oração intercessória tem poder. Quero ler o versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o versículo 5, apenas o versículo, mas vamos abordar todo o texto sagrado. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja continua em oração por ele a Deus. Queridos, esse capítulo 12 existe 3 episódios. Primeiro, a morte de Tiago, mandado por Herodes. Segundo, Pedro livre da prisão. E terceiro, a morte de Herodes, que foi comido por bichos. O texto me fala também de 3 discípulos de Jesus: Tiago, Pedro e João. Tiago foi morto ao fio da espada. João e Pedro foi livre da prisão. E João foi exilado, conforme diz no Apocalipse capítulo 1, onde ele ficou no exílio ali na ilha de Patmos. Porém, queridos, nós vamos apenas falar sobre esse episódio de Pedro, onde Deus livrou Pedro ali da prisão. Amém? Mas, querido, naquela época a igreja sofreu muitos ataques de Satanás. Dessa vez a perseguição foi promovida por Herodes. O rei Herodes. Esse Herodes aqui era neto de Herodes o Grande. Ele foi nomeado rei da Judéia pelo imperador romano Cláudio. Esse rei guardava a lei de Moisés. Ele fazia todo o possível para agradar aos judeus. Veja, meus irmãos, a política desse homem. Agradava aos judeus e maltratava aos apóstolos, à luz da igreja. O versículo 1 a 3, ele manda prender a luz da igreja para os maltratar e fez passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Tiago, junto com Pedro e João, testemunhou a transfiguração de Jesus do alto do monte. E a mãe desses apóstolos pediu a Jesus que, para seus filhos, se assentar ao lado dele, do reino vindouro. Isso está em Mateus 20, versículo 21. É interessante fazermos uma análise desse capítulo, como Deus lida com o seu povo. Tiago foi morto pelo inimigo, enquanto Pedro, foi livrado miraculosamente. A razão humana pode questionar a preferência por Pedro. A fé, em contrapartida, descansa no amor e na sabedoria de Deus, certo que, sob a bênção de Deus, o mal é o nosso bem, enquanto o bem, sem a bênção do Senhor, é o mal. Até o que parece mais errado se corrige quando é do Senhor a vontade cabal. Isso foi o comentarista Francisco que falou.
e vamos até detalhes sobre esse homem. Nos versículos 3 e 4, os judeus responderam com tanta entusiasmo à execução de Tiago, que Herodes resolveu dar o mesmo fim a Pedro. Contudo, era dias dos pães armos. Não era apropriado realizar a execução em feriados religiosos. Olha, os judeus estavam tanto envolvidos com as cerimônias religiosas que não deram atenção ao rei. Vamos para a mensagem que queremos trazer, que é sobre a oração intercessória. A oração intercessória tem poder para trazer paz aos corações. Isso está no versículo de número 6 do texto do capítulo 12 de Atos. Veja que aqui diz: enquanto Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam da prisão. Veja que a igreja em Jerusalém orou por Pedro com grande fervor. Pedro dormia calmo e tranquilo. Alguém chama o seu sono de triunfo da fé. Veja, querido, que o sonho de Pedro foi chamado como triunfo da fé. O apóstolo Pedro lembrou-se provavelmente da promessa que Jesus fez para ele, que ele chegaria à velhice. Isso está em João 21 e 18. Aí ele descansou, sabendo que Herodes não poderia matá-lo antes da hora. A oração tem poder para trazer soluções miraculosas. O versículo 7 diz que Pedro foi tocado pelo anjo, que obedeceu, que ele se levantasse depressa. Ao mesmo instante, as algemas caíram das suas mãos. Veja, queridos, que à medida que Pedro obedeceu o anjo do Senhor, a Bíblia diz aqui que as algemas, ele levantou-se e as algemas caíram das suas mãos. A oração intercessória nos dá poder para obedecer às instruções. A oração, ela nos dá direção. Olha, a oração intercessória, ela abre as portas fechadas. O versículo número 10 diz que depois de teres passado a primeira e a segunda sentinela da prisão, chegaram ao portão de ferro. O portão se abriu como se fosse autorizado com o anjo. Provavelmente o anjo, ao chegar em frente desse portão, disse: abre, o portão se abre, e ambos passaram. Onde a oração intercessória nos livra do inimigo e nos surpreende com milagres. O versículo 11 ao versículo 16. Só depois de entrar numa rua da cidade, e de que o anjo ter separado dele, Pedro se deu conta que não estava sonhando. Veja que Pedro, só depois que atravessou a rua, quando o portão se abriu na rua, é que Pedro deu conta que não era um sonho, que ele não estava sonhando, mas era uma realidade. Veja que a oração, ela tem poder. O Senhor o havia livrado miraculosamente da mão de Herodes e dos judeus. A oração intercessória traz alegria. O versículo 12 ao versículo 15 vai falar sobre isto. O versículo 12, depois de refletir alguns tempos da sua situação, Pedro lembrou-se de que os discípulos estavam reunidos, orando na casa da mãe de João. Veja que a oração une as pessoas. Eles ali agora estavam unidos, os discípulos,
com a mãe de Jó estavam reunidos, orando para Deus livrar, proteger proteger Pedro. O versículo 13 diz que Pedro bateu na porta, esperando uma menina chamada Rode, que no hebraico ou no grego, melhor dizendo, é Rosa. Rode foi ver quem era, mas ficou tão alegre com a voz de Pedro que esqueceu de abrir a porta. A menina correu para dentro a fim de dar as boas notícias ao que estava orando. Veja que aquela menina, ao ouvir a voz de Pedro, ela correu alegre e foi dar as notícias, foi dar aquela boa notícia aos que estavam orando. Veja, querido, versículo 15, ao ouvir as palavras da menina, alguns pensavam que ela havia enlouquecido, não hesitaram em expressar essa opinião, mas ela afirmava que o apóstolo estava, de fato, junto ao portão. Eles pensavam que tratava-se de um anjo da guarda de Pedro, mas Rose afirma que era o apóstolo em pessoa. A oração nos surpreende. Muitos condenaram estes crentes aqui por a sua oração incrédula, porque se surpreenderam quando as suas súplicas foram ouvidas. Esse tipo de crítica, no entanto, parece ser influenciado pelo desconforto provado pela nossa própria incredulidade. Em vez de condenar outras, devemos encontrar alento na certeza de que Deus responde às orações fiéis. Todos nós temos a tendência de ser crentes incrédulos. Veja, queridos, que eles oravam, mas não acreditavam. Eles estavam orando por Pedro, pensando, será que Deus vai resolver? Será que Deus vai soltar Pedro? Mas aconteceu. Versículo 16 e 17, entretanto Pedro continuava abatendo, quando por fim eles abriram a porta. Por fim eles abriram a porta. Pedro, o apóstolo, entrou. As dúvidas foram substituídas por exemplo avusivas, irmão, alegria. Agora Pedro fez sinal, porque se fez sinal para que calasse, relatou o seu livramento e pediu que transmitisse a notícia aos outros, que ele estava solto, e livre e surdo e leve. Olha, querido, a oração tem poder para mudar o plano do inimigo. Olha, e frustrá-los. O homem que, quando você lê os versículos 18 a 23, você vai ver que o homem que mandou executar a Tiago para agradar os judeus foi morto por aquele que tem poder não apenas para destruir o corpo, mas também condenar a alma ao inferno. Olha, Herodes, ele colheu o que ele plantou. Aquele homem que prendeu, que matou a Tiago, aquele homem que agora botou Pedro na prisão, agora Herodes estava colhendo o que ele plantou. O versículo 23 diz que ele foi, no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e foi comido por bichos. Ele morreu. Aquele homem, Herodes, ele colheu o que plantou. O inimigo é assim. Ele sempre arma as armadilhas, mas ele mesmo cai nela. Portanto, queridos, a oração intercessória, ela é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para enfrentar as diversidades da vida. Portanto, aqui está, queridos, esta reflexão
para vocês. Quero pedir a vocês que não esqueçam de deixar o seu like, compartilhem os outros vídeos, deixe os seus comentários. Quero também agradecer, desde já, alguns irmãos que se inscreveu essa semana. Eu estava observando, eu entrei do YouTube e vi algumas pessoas que se inscreveu. Quero agradecer a você, meu querido, que se inscreveu. Seja bem-vindo. Peça também a outros que se inscrevam no nosso canal, para que o nosso conteúdo possa crescer mais e mais, para que o nosso ministério cresça em nome de Jesus.